Olá pessoal, eu sou o Davi Verganon e esse é o Diário de Anarres. E não é qualquer Diário de Anarres, este é o nosso programa de número 100. E para uma marca tão importante, vamos falar hoje de um livro igualmente importante, tanto para a ficção científica quanto para mim. O livro é Android Sonho com Ovelhas Elétricas, de Philip K. Dick, obra que baseou-se em outro clássico, mas do cinema, Blade Runner. Também tenho razões pessoais para escolher esse livro. Voltando à minha infância, lá nos anos 90, Blade Runner foi o primeiro contato que eu fiz conscientemente com a ficção científica e me encantei de cara. Mesmo que naquela época eu não fosse capaz de ver tantas nuances que o tempo fez com que eu conseguisse enxergar, anos depois me reencontrei com a ficção científica através do livro Android Sonho com Ovelhas Elétricas, para me aprofundar no mundo do filme e dali para outros livros de ficção científica. E o resto foi esta linda história de amor com a ficção científica que estou vivendo até então. Por isso hoje vamos falar desse livro mesmo, Android Sonho com Ovelhas Elétricas, de Philip K. Dick, e também um pouco sobre o filme Blade Runner, do diretor Ridley Scott. Ou seja, vamos dar o serviço sem spoilers, vale sempre a pena lembrar que a ideia é incentivar o espectador a conhecer as obras, o que aliás já é de praxe no canal. Então, vamos lá. Escrito por Philip K. Dick em 1968, Android Sonho com Ovelhas Elétricas conta a história de Rick Deckard e também de John Isidore. Deckard é um caçador de recompensas que caça replicantes para aposentá-los. É um eufemismo para execução, assassinato. Eles vivem em uma terra no distante futuro de 2019, que hoje, 2022, já é um passado. Mas não vivem num pós-guerra nuclear que tornou o planeta ecologicamente moribundo e com a ecologia destroçada, quase sem vida animal, que aliás é um elemento muito importante do livro, vocês vão notar depois. Nesse mundo já existe a colonização de planetas e os replicantes são usados como mão de obra nas colônias. Os replicantes, eles são basicamente seres humanos, de carne e osso, criados artificialmente, justamente para trabalhar nas colônias terrestres, realizando as piores atividades possíveis. Acontece que isso tornou os replicantes seres proibidos de irem à Terra. Por outro lado, humanos nascidos naturalmente aqui na Terra não têm passe livre para sair da Terra, porque muitos deles têm sequelas físicas e mentais devido à radiação da guerra nuclear e não são considerados qualificados para serem colonos. Esse drama de mão dupla é vivido tanto pelo grupo de replicantes, que é caçado por Rick Deckard e é liderado por Roy Batty, quanto por John Isidore, nascido na Terra e que por seu QI baixo é considerado desqualificado para a colonização fora da Terra. Voltando aos replicantes, o trabalho de Deckard dessa vez vai ser mais difícil, pois o grupo de replicantes que ele precisa caçar é de um modelo novo, o Nexus 6, que eles são praticamente indistinguíveis de seres humanos naturais. E, inclusive, durante o filme, eles usam aquela famosa escala Voigt-Kampf, o exame para detectar empatia, que a princípio é a maior diferença entre os replicantes e os seres humanos naturais. Só que essa dificuldade não é apenas para identificar os alvos, mas aos poucos vai colocando o Deckard em conflito com a profissão, com a vida dele. No meio dessa caçada, ele se envolve com a Rachel, que é um personagem muito importante, porque ela é um ser humano que depois vai se descobrir uma replicante desse modelo Nexus 6, só que ela não tinha consciência disso. Diferente da maioria dos replicantes que sabem que são replicantes, a Rachel é diferente, ela achava que ela era um ser humano normal e ela vivia na Terra justamente porque ela é, digamos assim, uma filha do dono das indústrias que produzem os replicantes.
Aqui o Philip K. Dick explora, ao modo dele, né, o dilema clássico da ficção científica, né, que é debater os limites do que é ser humano. Dúvida essa que leva o Rick Deckard, ele internaliza isso a ponto de duvidar até da própria humanidade. Inclusive no filme também é um dos mistérios do filme. Um elemento muito importante do livro é o lado patético da vida do Deckard, que não é explorado no filme, né? Assentado em dois elementos da vida cotidiana dele. Um é o casamento monótono com a Iron, e segundo é a necessidade social de exibir um animal vivo para os vizinhos, né? É importante explicar isso também, né? E numa terra em que boa parte das espécies animais foram extintas pela guerra nuclear, né? Tá em posse de um animal vivo é mais que um luxo, né? Uma condição para ser bem considerado na sociedade. Ter um animal vivo é, na prática, uma forma hipócrita de mostrar a empatia pregada pela religião oficial. É uma forma muito irônica do autor de expor essa necessidade com uma crítica ao sonho americano, em que os vizinhos querem ter um carro novo para exibir para os vizinhos, e a caridade é só uma forma de expor, de criar uma imagem positiva de si. Então, nesse mundo, como os animais são escassos, logo são tão caros quanto hoje em dia ter um carro. E é comum o uso de animais elétricos exteriormente idênticos ao vivos para manter essas aparências, né? Dessa forma, quando a ovelha de Deckard morre, né, isso também no início do livro, ela morre engasgada com arame no feno dela, alimentação, ele tem um incentivo para aceitar o contrato para, entre aspas, aposentar os Nexus 6, que dariam dinheiro a mais, né, e ele finalmente poder comprar uma ovelha viva para repor a que eles tinham. Então esse lado patético do Deckard e dos demais personagens do livro é uma constante na obra do Philip K. Dick, né? Os protagonistas dele costumam ser esses homens frustrados, com esposas pacatas, mandonas, numa vida que fazem com que eles se sintam sufocados pela normalidade típica da classe média, recorram a amantes. Isso aparece, né, no absurdo e no humor que o autor usa, né? Tem uma parte bem engraçada no início do livro, que a esposa do Deckard, é a primeira cena dela, né, logo no início do livro. Ela controla as emoções usando um teclado que ela tem num colar, em que ela digita códigos e escolhe os remédios que deixam ela alegre, triste, irritada. Os personagens, né, além da Iron, também o John Isidore, são exemplo de fiéis à religião que se tornou, sucedeu o cristianismo no pós-guerra nesse mundo, né, que é o mercerismo. E ela é baseada em sacrifício, empatia e compaixão, né? São os principais valores que ela... Principalmente a empatia, né? São os principais valores dessa região. Então temos outra vez a ironia típica do autor, né? Que coloca o Isidore, que é um sujeito de QI baixo, que se mostra um sujeito completamente sensível para o sofrimento humano, né? Ele é um cara gente boa, né? Ele sofre com o sofrimento alheio, né? A empatia dele é um traço muito forte nele. Inclusive ele trata os replicantes como iguais, né? Porque ele se vê como eles, né? Rejeitados, né? Uma vez que os replicantes não podem ir para a Terra e ele não pode sair fora da Terra. E esse mesmo Isidore é tratado com zero compaixão, né, por todos na volta dele, né, que bate de frente com a empatia que é tão falada nessa religião, né, que prega tanto a empatia. E outro item, né, o mercerismo e a religião são elementos muito importantes para entender um pouco o final do livro. Então fica a recomendação para o leitor prestar bastante atenção a essas partes que elas parecem meio soltas, né, do fio narrativo da história, né, porque elas não são, né. A gente acompanha o Rick Deckard caçando, a caçada, né, ela é eletrizante no livro, mas esse não é um livro sobre um cara com uma arma maneira caçando robôs, né. O Android Sonho com Ovelhas Elétricas
é um livro que aborda uma das principais preocupações do autor. Afinal, o que é real? E ele faz isso usando humor, ironia, para jogar na nossa cara, né, o quanto a nossa sociedade ela é patética, com necessidades patéticas e agarrados a um real igualmente patético. Bem, como esse é um programa especial, vamos falar um pouco também sobre o filme Blade Runner, o Caçador de Androides. O filme foi lançado em 1983, poucos meses após o falecimento do Philip K. Dick, que estava prestando consultoria e estava animadíssimo com a ideia de ter uma obra sua adaptada ao cinema. Felizmente ou não, o autor ele não viveu para ver o filme ser um fracasso nas bilheterias, né? Também se atribui porque o filme foi lançado na mesma época em que o ET extraterrestre do Spielberg, né? E esse foi um estouro na bilheteria e acabou o Blade Runner nas bilheterias acabou fracassando, né? E ele também não viu o posterior reconhecimento do filme, né? Que hoje é considerado um filme cult. Depois que ele chegou no VHS, ele começou a ganhar o reconhecimento, né? E também o filme teve uma influência direta, né, no cinema de ação e ficção científica ao longo de todos os anos 80 e 90 também. Estética essa que foi superada só por Matrix. Para começo de conversa, né, o maior acerto do filme, na minha opinião, é claro, foi que o Scott não tentou inserir com a mesma importância todos os temas que o Philip K. Dick abordou no livro. Ficou de fora a abordagem religiosa através do mercerismo, a obsessão do Deckard por um animal vivo e toda a história de John Isidore, que é um personagem que co-protagoniza praticamente o livro com o Deckard. Porém, estão lá, muito bem abordados, né? O dilema dos replicantes e o Deckard que se vê um assassino ao reconhecer a humanidade nos alvos dele. Principalmente através do relacionamento com a Rachel, né? Que é a Nexus 6 de estimação do empresário do ramo dos replicantes, né? O Dr. Tyrell. Pessoalmente, acho emblemática a cena da perseguição da personagem Zora pelo Deckard, que termina com o caçador de androides, né, descarregando o seu revólver nas costas da replicante. Isso marcou porque até então o personagem que estava ali como um herói que limpa a terra dos replicantes fugitivos, ele não passa de um assassino, né? E isso perturba ele. Justamente por isso essa cena eu considero tão forte quanto a belíssima fala do personagem Roy Bates no final do filme, né? Aquele lindo texto improvisado, né, que não está no livro, que o ator que interpretou ele, Rutger Hauer, improvisou na hora, né? A Tears on the Rain, né? As lágrimas na chuva, né? Um texto, poucas frases, mas que marcou muito o filme. Também não podemos esquecer da principal diferença entre o livro e o filme, que é a estética cyberpunk que domina o que a gente vê na tela. Foi uma decisão bastante inteligente da direção inserir uma estética tão inovadora em uma obra de um tempo em que não existia o cyberpunk. E fez mais que isso ainda. Ajudou a construir e popularizar a estética. Sendo assim, a gente vê uma versão futurista do noir, né, ou chamado também techno-noir, com cidades sujas, chuvosas, onde a alta tecnologia e a baixa qualidade de vida coexistem nesse mundo dominado diretamente pelas megacorporações. Uma estética que não está presente no livro. É sempre bom lembrar isso para quem for esperar uma obra tipicamente cyberpunk. Não vai encontrar isso, mas vai encontrar partes desses temas abordados ali. Dessa forma, o patético e casado Deckard, ele se torna o solitário e sombrio Deckard do Harrison Ford, né? A estranha e confusa Rachel se torna a femme fatale da Rachel, interpretada pela Sean Young. Então é isso, pessoal. Blade Runner é uma adaptação que soube colocar o livro no seu tempo e acabou fazendo isso de forma tão profunda
que ajudou a moldar esse tempo. E a trilha sonora do Vangelis é uma coisa à parte de tão boa. Vale a pena ouvir no fone de ouvido sozinho essa trilha. E o filme também merece aquela conferida. Então é isso aí, pessoal. A dica está dada de livro e filme. Obrigado por vocês estarem até aqui. Um abraço e até a próxima.